Sua família já superou 4 etapas de crescimento, mas existe uma força invisível sabotando o último e mais importante degrau. Hoje vou expor as 7 armadilhas que mantêm 97% das famílias presas para sempre. Olá, família querida do Entre Céu e Casa. Eu sei que você está aqui porque sua família já percorreu um longo caminho. Vocês saíram da estagnação, passaram pela organização, cresceram em unidade e alcançaram estabilidade espiritual. Parabéns por chegarem até aqui. Mas hoje preciso te alertar sobre algo que pode estar acontecendo na sua casa neste exato momento. A etapa 5, a de multiplicação e impacto, é onde sua família não apenas vive bem, mas se torna uma fonte de transformação para outras famílias, para gerações futuras. É onde vocês descobrem e vivem o propósito único que Deus preparou especificamente para sua família. Mas existe um problema devastador que poucos falam sobre. Depois de anos ajudando famílias, descobri que existem 7 obstáculos específicos, armadilhas sutis que surgem justamente quando a família está prestes a dar esse salto final. Elas são invisíveis porque se disfarçam de coisas boas, de conquistas espirituais, de maturidade, mas na verdade são sabotadores silenciosos. Hoje vou expor cada uma dessas armadilhas e te ensinar como identificar se elas já estão operando na sua família. No final deste vídeo, você terá um mapa claro para proteger sua família e finalmente alcançar a etapa 5. Fique até o final, porque vou revelar o antídoto bíblico que neutraliza todos esses obstáculos de uma vez. O primeiro sabotador é o que eu chamo de síndrome do conforto espiritual. E ele é devastador justamente porque parece uma coisa boa. Quando sua família já caminhou tanto, já venceu tantas batalhas, já cresceu tanto espiritualmente, uma sensação perigosa pode se instalar. A sensação de que vocês já chegaram onde precisavam chegar. É como se a família dissesse para Deus: "Obrigado, Senhor, já estamos satisfeitos com o que conquistamos." A oração em família, que antes era um momento de busca intensa, se torna uma rotina bonita, mas sem aquela fome de mais de Deus. A leitura bíblica continua acontecendo, mas no piloto automático. As conversas espirituais diminuem porque vocês acham que já dominam os fundamentos da fé. Eu vi isso acontecer com a família Silva. Eles tinham uma história linda de transformação. O marido tinha saído do alcoolismo, os filhos estavam indo bem na escola e na igreja, as finanças estavam organizadas. Era uma família que todos admiravam. Mas depois de 10 anos nesse patamar, eles pararam de crescer. Quando perguntei ao João, o pai, sobre os planos da família, ele me disse: a gente já está bem, não precisamos de mais nada, só manter o que conquistamos." E foi aí que percebi o primeiro obstáculo operando. Eles tinham se acomodado no conforto espiritual. O perigo é que Deus não nos chamou para manter conquistas. Ele nos chamou para ir de glória em glória, de força em força. Quando paramos de buscar mais de Deus, automaticamente começamos a estagnar. E a estagnação é o oposto da multiplicação. Se você notar que sua família diminuiu o tempo de oração juntos, que vocês não têm mais aquela fome de crescer espiritualmente, que acham que já sabem o suficiente sobre Deus, cuidado, o primeiro obstáculo pode estar se instalando. Mas este primeiro obstáculo é apenas a ponta do iceberg. O segundo é ainda mais perigoso, porque ataca o coração da família. O segundo sabotador é o que chamo de comparação disfarçada de inspiração. E esse é traiçoeiro, porque começa de forma muito sutil. Sua família começa a observar outras famílias que parecem estar impactando mais, que têm ministérios maiores, que parecem mais abençoadas financeiramente, que têm filhos mais bem-sucedidos. No início, vocês dizem que estão se inspirando nessas famílias, mas aos poucos, sem perceber, a inspiração se transforma em comparação. E hoje, com as redes sociais, esse obstáculo se tornou ainda mais perigoso. Vocês veem fotos de famílias aparentemente perfeitas, leem testemunhos de outras famílias que parecem ter alcançado muito mais, e uma pergunta venenosa começa a surgir: por que nossa família não é assim? O foco da família sai do propósito único que Deus tem para vocês e se volta para uma competição espiritual invisível. Vocês começam a tentar replicar o que outras famílias estão fazendo, ao invés de buscar o que Deus quer especificamente de vocês.
Lembro de uma conversa que tive com a Márcia, mãe de 3 filhos. Ela me disse: "Pastor, eu vejo a família dos Oliveira fazendo tanto pela obra de Deus, viajando para missões, pregando em congressos. Por que Deus não nos usa assim também? Será que estamos fazendo algo errado?" E eu percebi que ela havia caído na armadilha da comparação. A família dela tinha dons completamente diferentes. Eles tinham o dom de hospitalidade, de acolher pessoas quebradas, de restaurar relacionamentos. Mas ela estava desprezando esses dons, porque eles não eram visíveis como os dons da família dos Oliveira. A verdade é que Deus tem um plano único para cada família. Quando começamos a nos comparar, perdemos de vista esse plano único e tentamos forçar nossa família a entrar num molde que não é nosso. Se vocês começaram a usar frases como "por que nossa família não é como a família X?", se estão tentando copiar os ministérios de outras famílias, se sentem inveja dos testemunhos de outros, cuidado, o segundo obstáculo está operando. E quando a comparação se instala, abre caminho para o terceiro obstáculo, que eu chamo de a armadilha do ego disfarçado. Esse terceiro sabotador é especialmente perigoso, porque se disfarça de humildade e gratidão. É quando sua família começa a se ver como especial, como escolhida, como diferente das outras famílias de uma forma superior. Vocês olham para o crescimento que tiveram e, ao invés de sentirem humildade diante de Deus, começam a sentir orgulho espiritual. Frases como "graças a Deus não somos como aquela família" ou "Deus realmente nos abençoou mais que os outros" começam a aparecer nas conversas. É um orgulho sutil que se veste de gratidão, mas na verdade é arrogância espiritual. A família começa a julgar outras famílias que parecem menos desenvolvidas espiritualmente. Vocês se sentem no direito de dar conselhos para todo mundo, porque afinal vocês chegaram lá. O problema é que o verdadeiro impacto, a verdadeira multiplicação, só acontece através da humildade genuína. Quando uma família se vê como superior, ela perde a capacidade de conectar-se autenticamente com outras famílias que precisam de ajuda. Existe uma diferença enorme entre ter confiança em Deus e ter arrogância espiritual. A confiança em Deus nos faz humildes, gratos e dispostos a servir. A arrogância espiritual nos faz julgadores, superiores e inacessíveis. Eu me lembro de uma família que estava começando a impactar outras famílias de forma linda. Mas, aos poucos, eles começaram a se ver como os experts em família. Começaram a falar de cima para baixo com outras famílias, como se fossem superiores. E sabe o que aconteceu? As famílias pararam de procurá-los. Eles perderam totalmente a capacidade de impactar, porque o ego havia tomado conta. Se sua família começou a se sentir superior a outras famílias, se vocês julgam famílias que estão lutando, se acham que são mais espirituais que os outros, cuidado, o ego disfarçado está sabotando seu potencial de multiplicação. Mas existe algo ainda mais devastador. O quarto obstáculo destrói famílias por dentro, começando pelos filhos. O quarto sabotador é a pressão de performance espiritual, e esse ataca diretamente os filhos da família. Quando a família alcança um certo nível de reconhecimento espiritual, na comunidade, na igreja, entre os amigos, uma pressão invisível surge sobre os filhos. Eles começam a sentir que precisam representar a família perfeita. A espiritualidade deles deixa de ser um relacionamento genuíno com Deus e vira uma performance para manter a imagem da família. Os filhos começam a ter medo de decepcionar os pais, medo de manchar a reputação da família. Eles aprendem a teatralizar a fé, a dizer as coisas certas, a se comportar de forma espiritualmente correta, mesmo quando não estão sentindo isso genuinamente. E o pior é que muitas vezes os pais criam essa pressão sem perceber. Frases como "lembra que somos uma família cristã", ou "o que as pessoas vão pensar de nós", ou "você precisa ser exemplo para outras famílias", vão criando uma carga emocional pesada sobre os filhos. Eu atendi uma família onde o filho adolescente me disse: "Pastor, eu tenho medo de falar para os meus pais que estou com dúvidas sobre Deus. Nossa família é conhecida na igreja como a família modelo. Se eu falar isso, vou destruir tudo." Esse menino estava vivendo uma dupla vida, porque sentia que não podia ser autêntico em casa. A vitrine espiritual é um dos maiores destruidores da autenticidade familiar.
Quando os filhos sentem que precisam performar espiritualidade ao invés de vivê-la genuinamente, eles se tornam religiosos ao invés de espirituais. E uma família religiosa não multiplica, porque religião não transforma vidas. Se seus filhos parecem espirituais demais para a idade, se eles têm medo de expressar dúvidas ou dificuldades, se vocês percebem que eles agem diferente em casa e na igreja, cuidado. A pressão de performance pode estar destruindo a autenticidade da sua família. E quando os filhos começam a performar ao invés de viver a fé, o quinto obstáculo encontra terreno fértil. O quinto sabotador é a armadilha da zona de conforto ministerial. Esse é sutil porque a família continua ativa na obra de Deus, mas de uma forma totalmente segura e previsível. Vocês se acomodam em ministérios conhecidos dentro da igreja. Fazem sempre as mesmas coisas, ajudam sempre nas mesmas áreas, servem sempre da mesma forma. Evitam os desafios reais que Deus está chamando vocês para enfrentar, porque esses desafios exigiriam sair da zona conhecida. É a diferença entre estar ocupado na obra de Deus e cumprir o propósito específico que Deus tem para a sua família. Muitas famílias estão ocupadíssimas na igreja, participam de tudo, ajudam em vários ministérios, mas não estão cumprindo o chamado específico que Deus tem para elas. Elas estão brincando de ministério. Fazem coisas seguras, que todo mundo já sabe fazer, que não exigem fé, que não geram desconforto. Mas o verdadeiro impacto sempre exige que saiamos da zona de conforto. Lembro de uma família que servia na igreja há 15 anos. Eles faziam de tudo: limpeza, som, recepção, escola dominical. Eram conhecidos como a família mais prestativa da igreja. Mas quando Deus começou a falar com eles sobre abrir a casa para acolher jovens em situação de risco, eles resistiram. Ah, isso é muito complicado. Melhor continuarmos ajudando na igreja mesmo. Eles estavam confortáveis sendo úteis, mas não estavam dispostos a ser usados por Deus de forma específica e desafiadora. Se sua família só aceita servir em ministérios que já dominam, se vocês fogem de desafios que exigem mais fé, se preferem ficar no conhecido ao invés de se arriscar pelo reino, cuidado. A zona de conforto ministerial pode estar impedindo vocês de descobrirem e viverem o propósito específico que Deus tem para sua família. Mas os dois últimos obstáculos são os mais devastadores, porque atacam a essência da multiplicação. O sexto sabotador é o medo do fracasso. Quando uma família já conquistou tanto, já tem uma reputação espiritual estabelecida, já é reconhecida como família de sucesso, um medo paralisante pode surgir. O medo de tentar algo grande e fracassar publicamente. É como se a família dissesse: melhor não arriscar para não manchar nosso testemunho. Eles param de tentar coisas novas, param de aceitar desafios grandes, param de se aventurar na fé porque têm medo de que, se falharem, vão decepcionar a Deus e as pessoas. Esse medo é alimentado por uma teologia distorcida que diz que, se somos fiéis, sempre vamos ter sucesso em tudo. Então, quando surge a possibilidade de fracasso, a família interpreta isso como sinal de que Deus os abandonou ou que estão fazendo algo errado. O perfeccionismo espiritual mata a multiplicação, porque multiplicação sempre envolve risco, sempre envolve a possibilidade de falhar, sempre exige que confiemos em Deus, mesmo quando não temos garantias humanas de sucesso. E isso me leva ao sétimo e último obstáculo, a síndrome do controle. Essa é quando a família quer controlar exatamente como Deus vai usá-los. Eles só aceitam chamados que fazem sentido humanamente, que eles conseguem entender completamente, que eles podem planejar nos mínimos detalhes. Quando Deus propõe algo que parece arriscado demais, que não tem garantias, que exige fé pura, eles resistem. Eles querem entender todo o plano de Deus antes de obedecer, querem ter certeza dos resultados antes de dar o primeiro passo. Eu conheci uma família que Deus estava chamando para se mudar para uma cidade pequena no interior para plantar uma igreja. Ele tinha dado sinais claros, confirmações múltiplas, mas eles continuavam resistindo porque não conseguiam entender como isso ia funcionar financeiramente, como seria para as crianças, como seria para as carreiras deles. Eles queriam que Deus explicasse cada detalhe antes de obedecerem, e enquanto eles tentavam controlar o plano de Deus, outras famílias passaram na frente deles e foram viver o que deveria ter sido o propósito específico deles.
Esses dois últimos obstáculos quase fizeram a família dos Santos perder completamente o chamado que Deus tinha para eles. Eles eram uma família linda, madura espiritualmente, com filhos bem criados. Deus começou a falar com eles sobre adotar crianças maiores, que normalmente ninguém quer adotar. Mas o medo do fracasso começou a sussurrar. E se vocês não conseguirem educar essas crianças? E se elas trouxerem problemas para seus filhos biológicos? E se a comunidade julgar vocês se algo der errado? Ao mesmo tempo, a síndrome do controle dizia: vocês precisam ter garantia de que essas crianças vão se adaptar, precisam saber exatamente como vai ser o processo, precisam ter controle sobre todas as variáveis. Durante 2 anos eles ficaram paralisados entre o chamado de Deus e esses 2 obstáculos. Até que um dia, em uma oração familiar, o filho mais velho de 16 anos disse: Pai, por que a gente não confia em Deus de verdade? Se Ele está chamando, Ele vai nos capacitar. Hoje, 5 anos depois, eles já adotaram 3 irmãos maiores e estão ajudando outras famílias a fazerem o mesmo. Eles se tornaram uma família multiplicadora, mas quase perderam tudo por causa desses obstáculos. Agora, chegou o momento da revelação mais impactante deste vídeo. Existe um princípio bíblico que neutraliza todos esses 7 obstáculos de uma vez. Hebreus 11:8 diz: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão enfrentou todos esses 7 obstáculos. Ele poderia ter se acomodado no conforto da casa do pai, poderia ter se comparado com outros que pareciam mais prósperos, poderia ter desenvolvido o ego por ser chamado de amigo de Deus, poderia ter criado pressão de performance sobre Isaac, poderia ter se limitado aos ministérios seguros de sua época, poderia ter tido medo de fracassar publicamente, poderia ter exigido que Deus explicasse todo o plano antes de obedecer. Mas ele escolheu partir sem saber para onde ia. Ele escolheu confiar mais na voz de Deus do que nas suas próprias limitações, e por isso se tornou pai de multidões. O antídoto para todos os 7 obstáculos é a mesma fé de Abraão, a disposição de obedecer a Deus mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando há risco de fracasso, mesmo quando as pessoas não entendem. Cada obstáculo é neutralizado quando escolhemos confiar em Deus mais do que em nossas próprias capacidades de controlar as situações. Quando entendemos que Deus não nos chama para o sucesso garantido, mas para a obediência radical. A etapa 5, a de multiplicação e impacto, só é alcançada por famílias que estão dispostas a deixar Deus ser Deus na vida delas, sem tentar controlar, sem exigir garantias, sem se limitar ao que parece seguro humanamente. Família querida, os 7 obstáculos que revelei hoje não são falhas de caráter, são armadilhas naturais que surgem quando uma família cresce espiritualmente. O importante é reconhecê-los e escolher conscientemente superá-los. A síndrome do conforto espiritual é vencida quando escolhemos continuar crescendo, mesmo quando já conquistamos muito. A comparação disfarçada é vencida quando escolhemos focar no propósito único de nossa família. O ego disfarçado é vencido quando escolhemos permanecer humildes diante de Deus e das pessoas. A pressão de performance é vencida quando escolhemos valorizar a autenticidade mais que a imagem. A zona de conforto ministerial é vencida quando escolhemos aceitar desafios que exigem mais fé. O medo do fracasso é vencido quando entendemos que Deus nos ama mesmo quando falhamos. E a síndrome do controle é vencida quando escolhemos confiar em Deus mesmo sem entender tudo. A etapa 5 está ao alcance da sua família, mas ela exige coragem. Coragem para sair da zona conhecida e partir sem saber exatamente para onde Deus está levando vocês. Agora eu quero ouvir de você. Nos comentários, me conte qual desses 7 obstáculos você reconheceu na sua família. Seja honesto, porque reconhecer é o primeiro passo para superar. E saiba que não há julgamento aqui. Todos nós enfrentamos essas armadilhas. Se este vídeo tocou seu coração, se você sente que sua família precisa ouvir essas verdades, compartilhe com eles. Às vezes, precisamos de uma palavra profética de fora para enxergar o que está acontecendo dentro de casa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Nossa jornada de transformação familiar está só começando, e eu não quero que você perca nenhum passo. E no próximo vídeo eu vou revelar algo ainda mais poderoso. O método prático e bíblico para sua família não apenas chegar à etapa 5, mas permanecer nela e se tornar uma família que multiplica gerações.
vou mostrar o passo a passo de como transformar sua família em uma fonte de impacto que transcende o tempo. Você não pode perder esse próximo vídeo. Que Deus abençoe sua família e que vocês tenham coragem para vencer todos os obstáculos que tentam impedir o propósito de Deus na vida de vocês. Até a próxima, família entre céu e casa.